Olá, bem-vindo à 14ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Tiago Apolinário e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio 278 do PQU Podcast, abordamos os aspectos não farmacológicos da psicofarmacologia, fatores que se referem a como e não ao que o médico prescreve, e que influenciam na resposta ao tratamento farmacológico. Naquele episódio, nos dedicamos a entender o papel do médico não apenas como provedor do tratamento, mas também como meio. Neste episódio, damos continuidade à revisão do artigo de Mintz e Flint, intitulado How and Not What to Prescribe, publicado na Psychiatric Clinics of North America em 2012, agora com foco nos obstáculos ao sucesso do tratamento farmacológico relacionados ao paciente. O conhecimento desses fatores pode auxiliar o psiquiatra em formação no manejo de situações potencialmente prejudiciais ao sucesso do tratamento farmacológico proposto. Antes de seguir em frente, quero lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa de Luiz Alberto Etten e Vinícius Guapo, com a qual Maria Clara Faleiros e eu sentimos-nos honrados em colaborar. Contamos agora com o patrocínio da Clínica Elibré, onde se pratica o padrão de excelência em internações psiquiátricas. Vamos ouvir o recado da Clínica Elibré. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver com excelência questões urgentes da psiquiatria que a Clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. E para levar a você um novo episódio todas as quartas, contamos ainda com o talento de Breno Vettorassi, do estúdio Vira Disco, na captação e edição do áudio, além da criatividade e empenho da equipe da Predicado Comunicação para a publicação, divulgação e manutenção dos episódios nas plataformas de streaming. Com o nosso time completo, retomamos nosso artigo. Nele, os autores apresentam a psicofarmacologia psicodinâmica, que nada mais é do que um conjunto de técnicas que complementa a abordagem tradicional, que agrupa os pacientes tendo por base critérios diagnósticos, ao reconhecer, incorporar e abordar o papel central dos efeitos interpessoais na psicofarmacologia, com o propósito de ajudar o clínico a antecipar possíveis armadilhas no percurso com o paciente. 6 princípios técnicos são elencados, mas para facilitar nosso estudo, os dividi em 2 grupos. No grupo de fatores relacionados ao paciente, estariam os fatores 2. Saber quem é o paciente, 3. Estar atento à possível ambivalência em relação à redução dos sintomas. E 5. Estar atento a efeitos contraterapêuticos da medicação. Os demais fatores relacionados ao médico foram detalhados no episódio 278. Dentro de modelo puramente biológico, o prescritor preocupa-se principalmente com o que o paciente tem em termos de diagnóstico clínico. O conhecimento das características clínicas do transtorno, como duração, gravidade, recorrência e especificadores, é importante para que o prescritor decida pelo plano terapêutico mais adequado, mas saber quem é o paciente, o segundo princípio da psicofarmacologia psicodinâmica, significa ir além. De fato, com o tempo e a experiência, vamos verificando que todo paciente é único, ainda que possa ser agrupado a outros com sintomas semelhantes aos seus em síndromes e localizado mais ou menos próximo da média desses casos. Uma série de fatores psicológicos pode afetar o desfecho do tratamento. A primeira característica de personalidade identificada como tendo impacto no resultado do tratamento e no risco de recorrência foi o neuroticismo, traço caracterizado por tendência à preocupação, mau humor e emoções negativas, em associação com mecanismos de defesa imaturos. A maioria dos estudos que examinam a relação entre neuroticismo e resultado do tratamento farmacológico encontrou correlações negativas na resposta de curto e longo prazo ao antidepressivo, bem como no risco de recorrência.
Ou seja, trocando em miúdos, a presença de defesas psicológicas mais imaturas sinaliza mau prognóstico para o tratamento psicofarmacológico. Alguns estudos realizados desde 2000, no entanto, não encontraram essa correlação. Não está claro porque esses estudos mostram resultados diferentes, embora, para os autores, isso possa refletir a particularidade dos instrumentos de medida utilizados nos estudos contemporâneos. A autonomia, traço de personalidade em que predomina senso de autoeficácia e valorização de independência, e o seu oposto, a sociotropia, investimento excessivo em relações interpessoais e foco em agradar os outros, de modo a garantir vínculos interpessoais, são características de personalidade que também têm impacto no resultado do tratamento, o primeiro diretamente e o segundo inversamente. Pacientes com alta autonomia e baixa sociotropia apresentam taxa de resposta de 74,1% ao antidepressivo, enquanto em pacientes altamente sociotrópicos e pouco autônomos, a taxa cai para metade, 38,5%. É intrigante e instigante essa observação de que pacientes sociotrópicos podem se prejudicar no contexto do tratamento farmacológico, por atribuírem demasiada responsabilidade da cura ao médico, esvaziando-se da eficácia pessoal. Na mesma linha, temos que pacientes com um senso de controle interno também se saem significativamente melhor com antidepressivos do que pacientes que se controlam a partir de referências externas. Estilos de apego, definidos como modos fundamentais de relacionamento com os outros que são moldados em parte pelas primeiras relações de cuidado, também afetam a forma como os medicamentos são usados. A compreensão desse estilo pode orientar as decisões de tratamento. Pessoas com apegos seguros são capazes de conectar-se confortavelmente e separar-se de outras pessoas importantes e ter um senso básico de confiança. Os padrões de apego ansioso-temeroso, semelhantes à sociotropia, são caracterizados por um apego ansioso e preocupações em evocar respostas negativas nas pessoas importantes. Pessoas com apegos desdenhosos ou evasivos, por outro lado, prontamente se desconectam dos outros logo na primeira decepção. Estes pacientes, do tipo um deslize e você está fora, muitas vezes têm maior dificuldade com a adesão ao tratamento. Já os pacientes com apegos desorganizados não se sentem confortáveis nem na proximidade nem na distância e tendem a experimentar mudanças caóticas nos relacionamentos. Pacientes com apego seguro mostram resposta mais precoce aos antidepressivos em comparação com pacientes com apegos ansiosos. As dificuldades de adesão associadas a apegos desdenhosos podem ser revertidas através de boa comunicação por parte do médico. Estes pacientes também podem responder melhor à abordagem de cuidado feita por equipe, que oferece suporte estendido. Pacientes que esperam mais do tratamento farmacológico provavelmente colherão mais benefícios dele. Essa expectativa é uma das razões pelas quais são necessários estudos controlados por placebo em pesquisas clínicas. Pacientes inscritos em estudos em que sabem que receberão um antidepressivo exibem taxas de resposta maiores do que as exibidas por pacientes cientes de que podem receber placebo. Além disso, como demonstrado por Creel e colaboradores em estudo publicado no Journal of Clinical Psychiatry em 2004, pacientes com grandes expectativas acerca do tratamento farmacológico mostraram impressionante taxa de resposta de 90%, enquanto entre os pacientes que tinham apenas expectativas moderadas, a resposta foi de apenas 33%. Este efeito não foi moderado pelo nível de adesão. Isso é possível afirmar porque foram incluídos na análise apenas pacientes que comprovadamente tomaram a medicação prescrita, seja ela o fármaco ativo ou o placebo. Aikens e colaboradores, em artigo publicado na General Hospital Psychiatry em 2005, encontraram que ceticismo ao início do tratamento farmacológico se associa a aumento significativo na descontinuação de antidepressivos. A maioria dos estudos que examinam o papel das expectativas, no entanto, encontrou uma correlação entre altas expectativas e resultados, embora esse efeito possa ser moderado pelos efeitos da aliança terapêutica no tratamento de transtornos do humor.
Existem várias implicações técnicas dessas descobertas. Pode ser útil conversar com o paciente sobre as expectativas dele em relação ao tratamento, tanto no sentido de que isso pode dar ao médico informações sobre o prognóstico, quanto no de que fornecerá oportunidades para lidar com expectativas irracionais que interfiram na resposta ao tratamento. O médico também pode recorrer à psicoeducação e estratégias de apoio para aumentar as expectativas quando for o caso. Tal intervenção faz parte do modelo de psicoterapia interpessoal, em que os terapeutas encorajam seus pacientes em relação ao prognóstico. Quando o ceticismo em relação aos medicamentos é mais profundo e racional, podem ser necessárias intervenções psicoterapêuticas para aumentar as expectativas, por exemplo, ajudar um paciente a se diferenciar de um pai com doença mental crônica que não se beneficiou de medicamentos. Se você ainda não viu, certamente vai ver a reação que alguns pacientes têm quando prescrevemos medicação já utilizada por um familiar. O reencontro com um velho conhecido antipsicótico utilizado em momentos muito difíceis da história da família, ou com um antidepressivo que causou muitos efeitos colaterais no familiar, por exemplo, pode ser extremamente desconfortável. Por isso, vale a pena se dedicar aos antecedentes familiares de transtornos mentais. Os pacientes que acreditam na possibilidade de melhora se beneficiam mais com os medicamentos, mas o caminho dos pacientes que possuem expectativas explícitas ou inconscientes de prejuízos é mais difícil. Pacientes com alto traço de neuroticismo, por exemplo, são mais sensíveis à ocorrência de efeitos colaterais. A experiência de impotência parece constituir terreno fértil para respostas nocebo, isto é, efeitos adversos não relacionados ao fármaco ativo, mas a ele atribuídos. Indivíduos de grupos socialmente desfavorecidos, minorias, mulheres, baixo nível socioeconômico, são mais propensos ao efeito nocebo, assim como os pacientes aquiescentes, aqueles que facilmente cedem à vontade dos outros. É como se esses pacientes, incapazes de dizer não com suas vozes, o façam pelo corpo. Falando em vozes, vamos fazer agora um pequeno intervalo musical e ouvir um pouquinho a voz deliciosa da cantora e compositora baiana Lued Luna. Presta atenção nas dores e choro canções da boca da noite. Ao mais tardar das horas, pensamento meu viaja. Até o amanhecer. Quem é que vai ser acalanto agora? Essa música de 2018 se chama Acalanto e faz mesmo jus ao nome, não é? Pois bem, depois desse acalanto entramos num tópico sensível. O psiquiatra também deve ter em mente que o paciente nem sempre é aliado em seu tratamento. Devido à ambivalência em relação à doença e à presença de ganhos secundários, ou ainda de sentimentos negativos em relação ao médico e ao tratamento, por vezes o paciente também pode ser um adversário. O reconhecimento desses aspectos da subjetividade do paciente, o terceiro princípio da psicofarmacologia psicodinâmica, permite que o psiquiatra aborde e reduza possíveis resistências ao tratamento. Sim, caro ouvinte, o seu paciente pode ter sentimentos ambivalentes em relação a você. Essa ambivalência pode surgir no contexto da transferência, em que emoções vivenciadas nas relações primordiais são com você revividas, mas pode também resultar de problemas no relacionamento real, entre médico e paciente ou ambas as possibilidades. É mais comum que os pacientes sejam ambivalentes em relação aos medicamentos, fenômeno particularmente frequente em relação a psicofármacos pelo risco de efeitos colaterais, de representações de ameaça à identidade e autocontrole e de significados sociais estigmatizantes. Vale a pena ler o artigo publicado por Piguet e colaboradores no periódico Clinical Journal of Pain, em 2009, para uma melhor compreensão de tais representações. O artigo evidencia que a percepção de estigma por parte do paciente prediz não adesão aos antidepressivos. No mesmo ano, Warden e colaboradores publicaram um artigo na Psychotherapy and Psychosomatics que mostrou que pacientes que expressam precocemente a ambivalência têm 2 vezes mais probabilidade de interromper os medicamentos prematuramente
e esse risco chega a ser 3 vezes maior caso ocorram de fato efeitos colaterais. Parta do princípio de que seu paciente está ambivalente quanto ao uso de psicofármacos, para que tenha mais naturalidade na busca de informações que caracterizem seu grau e seu padrão. Os tipos de perguntas são importantes porque geram informações diferentes. Quando os pacientes recebem perguntas amplas e gerais sobre ambivalência em relação aos medicamentos, apenas 2 a 4% a identificarão como questão significativa. No entanto, quando lhes são feitas perguntas mais específicas, por exemplo, se você desenvolver efeitos colaterais, qual a probabilidade de você interromper os medicamentos? Ou, se não perceber benefícios em 1 mês, qual a probabilidade de você parar? Nesses casos, 23 a 36% dos pacientes sinalizarão sua ambivalência. Tal como o paciente com um estilo de apego desdenhoso, esses pacientes ambivalentes requerem atenção especial e comunicação clara. Pacientes que se preocupam com efeitos colaterais se sentirão mais seguros se o médico se mostrar sensível e preocupado com esses efeitos. Além disso, a adesão pode ser aumentada com psicoeducação sobre o curso dos efeitos colaterais, especialmente quando é provável que se desenvolva tolerância a estes efeitos e estratégias para manejá-los. Os pacientes em geral, mas particularmente os que demonstram mais ambivalência em relação ao tratamento medicamentoso, precisam ser informados de que a falta de benefício imediato não sinaliza um resultado necessariamente negativo e que os medicamentos normalmente levam de 3 a 6 semanas para mostrar efeito benéfico. Alguns médicos evitam conversar sobre potenciais efeitos colaterais com medo de que isso aumente a ambivalência. Vai por mim. Melhor abordar essas questões de frente. Quando reações adversas são discutidas com o médico, a adesão é maior. Em outro estudo publicado pelo grupo de Aikens, dessa vez na Annals of Family Medicine em 2009, verificou-se que a adesão à medicação ocorre como função da avaliação que os pacientes fazem sobre o equilíbrio entre riscos e benefícios. Os investigadores identificaram 4 categorias de pacientes. Pacientes deprimidos e que aceitam medicamentos, eles consideravam os antidepressivos necessários e não estavam preocupados com possíveis efeitos negativos. No polo oposto, pacientes céticos, esses tinham baixas expectativas em relação aos antidepressivos e alto grau de preocupação. Ainda, pacientes ambivalentes, que consideravam os medicamentos necessários para o tratamento da depressão, mas também estavam bastante preocupados com o potencial de consequências negativas. E, por último, pacientes indiferentes. Eles não estavam preocupados com medicamentos, mas também não esperavam muito deles. Os pesquisadores sugerem que cada um desses tipos de pacientes se beneficia de uma estratégia de tratamento diferente. Pacientes do primeiro grupo que aceitam o tratamento provavelmente vão aderir aos medicamentos, qualquer que seja a abordagem. Pacientes indiferentes precisarão ver para crer. Uma vez que eles não são tão preocupados com efeitos colaterais, uma abordagem mais intensiva, objetivando resposta mais rápida e completa, pode ser preferível. Por outro lado, pacientes ambivalentes cuja adesão é afetada pela preocupação com os efeitos colaterais, eles podem se beneficiar de abordagem mais lenta e cautelosa, projetada para garantir conforto e segurança. Pacientes céticos serão mais bem tratados com intervenções não farmacológicas, a menos que sua doença progrida de maneira que altere a percepção da necessidade de medicamentos. Nesses casos, estão indicadas intervenções psicoterapêuticas que melhorem a transferência negativa ou atitudes disfuncionais em relação aos medicamentos. Talvez mais insidiosos e difíceis de tratar sejam aqueles casos em que o paciente é ambivalente não em relação aos medicamentos, mas em relação a melhorar. A conceituação tradicional de doença pressupõe que o paciente deseja melhorar, mas vale a pena questionar essa suposição básica. Estudos sobre benefícios de doença ou ganhos secundários sugerem que aproximadamente metade dos pacientes pode identificar benefícios secundários que derivam do papel de doente e ou busca de tratamento. As implicações deste fato para a resposta ao tratamento são significativas, porque pacientes que esperam algum ganho com sua doença são muito menos propensos a experimentar remissão dos sintomas.
Quando os pacientes são refratários ao tratamento, a ambivalência sobre a melhora deve ser considerada como possível fonte de resistência ao tratamento. Embora às vezes haja um interesse manifesto em permanecer ou agir como doente, por exemplo, para garantir uma remuneração pela doença, os ganhos secundários do papel de doente são muitas vezes sutis e podem até não ser conscientes. Pacientes que ficam verdadeiramente deprimidos normalmente não fazem para obter ganhos secundários. No entanto, uma vez doentes, eles podem descobrir que o papel de doente lhes confere certos benefícios, como atenção, cuidado, alívio de responsabilidades, evitação de conflitos e rupturas. Outro intervalo musical, dessa vez com Lamento, de Afroito. Nega não vá, eu quero samba mais tu. Nega não vá, mora em Caruaru. Nega não vá, lá não tem nada pra tu. Nega não vá, eu quero teu corpo nu. Se tu voltar, prometo que vou mudar. Se tu voltar, a gente vai se casar. Se tu voltar, eu vou ter por que cantar. Se tu voltar, nunca mais eu vou chorar. Nessa música de 2021, o pernambucano Afroito joga com o que pode em seus versos para não deixá-la ir. Vai casar, promete que vai mudar, que nunca mais vai chorar. E ainda avisa, lá em Caruaru não tem nada pra tu. Eu não sei o que ele fez ou deixou de dizer ou fazer, e só se tem uma vaga ideia de que boa coisa não foi. Mas me admiro com tantas formas diferentes de tentar impedir essa partida. O modelo dinâmico de sintomas como soluções parciais me parece útil para avançarmos nesse tópico. Sintomas e comportamentos relacionados com a doença podem representar o melhor esforço do paciente para gerenciar afetos que o sobrecarregam, ou comunicar algo que não pode ser expresso em palavras, ou ainda permitir a assunção de um papel numa família que de outra forma não seria possível. Esses pacientes muitas vezes nos evocam frustração, sendo que a capacidade de permanecer empáticos frente a estes casos é frequentemente prejudicada. É sempre útil pensar que pacientes que se apegam ao papel de doente geralmente o fazem com enorme dificuldade e custo pessoal para si mesmos. Compreender as razões pelas quais os pacientes desistiram de tanto em troca de tão pouco, os benefícios aparentemente escassos do papel de doente, pode ajudar a restaurar a empatia e estabelecer um enquadre terapêutico que permita a exploração da ambivalência. Ambivalência que não é revelada prontamente. Embora 42% dos pacientes que procuram ajuda psiquiátrica esperam algum ganho secundário do tratamento, apenas 9% revelam essa expectativa aos seus médicos. Então, pode ser útil perguntar ao paciente, durante a fase de avaliação inicial da farmacoterapia, sobre o que ele tem a perder se o tratamento funcionar. É menos útil fazer a mesma pergunta mais tarde no tratamento, porque provavelmente virá de um estado de frustração de nossa parte, o que levantará defesas no paciente que fecharão as portas para a abordagem da ambivalência. E mesmo havendo abertura por parte do médico em abordá-la, os pacientes podem não estar dispostos a dizer ou mesmo não sabem que são ambivalentes. São comuns sentimentos de vergonha ou humilhação pelo desejo consciente de permanecer doente. Mais frequentemente, no entanto, estes aspectos permanecem fora da consciência do paciente. E intervenções psicoterapêuticas que os elucidem e aumentem a disposição do paciente em utilizar os medicamentos a serviço de sua recuperação podem ser necessárias. É importante ter isso em mente, pois a ambivalência sobre a remissão dos sintomas pode influenciar o momento das intervenções, farmacológicas ou psicoterapêuticas. Há evidências de que a prontidão do paciente para a mudança é variável poderosa na resposta ao tratamento. É através de investigação atenta, sem julgamentos e aberta que o paciente pode começar a se conectar com a ambivalência. No decorrer dessa avaliação, os pacientes podem ser ajudados a ver mais claramente seu apego ao papel de doente e as perdas que sofreram como resultado desse apego. Além de custos sociais como isolamento, estigmatização, perda de oportunidades, pode haver custos psicológicos,
culpa por se beneficiar da doença, baixa autoestima, sensação de impotência. Essas explorações podem fortalecer a aliança, o que pode melhorar o resultado farmacológico por si só e ainda podem modificar a economia de ganhos, isto é, a ponderação que o paciente faz entre perdas e ganhos com a doença. Entretanto, essas avaliações podem ser impossibilitadas quando o médico está na posição de emissor de atestados e laudos que permitem o acesso a benefícios concretos da doença, como afastamentos e aposentadoria por invalidez. Destaco ainda ponto trazido pelos autores que frequentemente aparece nas trocas de experiências e reflexões que tenho com a Maria Clara aqui do PQU. A importância não somente de se verificar o desejo do paciente por mudança, mas também as expectativas que ele tem em relação ao tratamento. A tarefa aqui é equilibrar a instilação de esperança com posição de humildade honesta e realista em relação às limitações de nossos medicamentos. Sentimentos tão comumente vistos na clínica como mágoa, desamparo e solidão, expectativas exageradas ou irreais em relação à autoimagem, vida social, profissional ou amorosa, dificuldades em bancar o próprio desejo, frustrações relacionadas a más escolhas na vida, falta de comunicação nas relações ou apego a parcerias disfuncionais. Há um sem número de situações de vida que produzem angústia e sofrimento e para as quais não há remédio na forma de comprimidos ou cápsulas que dê conta, e tanto o médico quanto o paciente precisam ter clareza disso. Maria Clara sempre diz a seus pacientes cujos problemas são complexos que não foi rapidamente e nem apenas por causa de um fator que o adoecimento se instalou e que, da mesma forma, a melhora não será atingida de forma instantânea ou com soluções simplistas. Assim, os pacientes devem ser encorajados a olhar para sua condição de maneira ampliada, mobilizar seus recursos de enfrentamento mais adaptados e a tornarem-se parceiros na busca pela saúde. Chegamos ao último princípio da psicofarmacologia psicodinâmica: estar atento aos efeitos contraterapêuticos da medicação. Este fenômeno pode ocorrer em pacientes que se sentem melhor com certos medicamentos, mas parecem não evoluir. O funcionamento geral não melhora ou até piora. Talvez o prescritor sinta, com apreensão e culpa, que o paciente está se tornando crônico. Nestes casos, é útil considerar se os medicamentos estão sendo usados de maneira contraproducente, de forma a impedir o desenvolvimento pessoal. Alguns pacientes adotam interpretações distorcidas da medicação e do diagnóstico que reforçam defesas prejudiciais, com consequentes prejuízos à adaptabilidade ou autoconsciência. Por exemplo, quando pacientes com transtornos de personalidade e/ou que utilizam mecanismos de defesa mais primitivos como cisão e projeção, recebem prescrição de estabilizadores de humor para transtorno bipolar. Tais pacientes tendem a ver as coisas preto no branco e muitas vezes defendem-se contra sentimentos intoleráveis e completamente maus, deslocando toda a maldade para o outro nos relacionamentos. Como são propensos à cisão como forma de defesa, muitas vezes experimentam imediata redução de mal-estar ao receberem um diagnóstico de transtorno bipolar. Um psiquiatra capaz de pensar tanto psicodinamicamente quanto biologicamente será capaz de reconhecer que a redução do mal-estar pode estar ocorrendo não por causa da medicação, mas porque o diagnóstico permite que o paciente crie uma divisão estável, dentro da qual possa permanecer bem, enquanto toda a maldade está localizada fora, no meu bipolar. Embora os pacientes possam se sentir melhor, a princípio, na verdade pioram. Não se sentindo mais pessoalmente responsáveis pelo comportamento sintomático, eles dão rédeas soltas a seus piores instintos, aumentando o caos interno e interpessoal, sendo as substâncias utilizadas defensivamente como forma de negação da responsabilidade por sentimentos e ações. Pacientes que sentem que as pessoas são perigosas e não confiáveis podem tentar substituí-las por medicamentos, recorrendo a eles e não às pessoas para lidar com frustrações e dores. Embora as medicações possam ajudá-los a lidar com a situação, o seu universo medicalizado torna-se cada vez mais despovoado. Este paciente provavelmente não sairá da depressão. Existem ainda pessoas que acreditam que qualquer sentimento negativo é patológico e deva ser instinto, e elas não compreendem que podem aprender com as vivências.
Em vez disso, apresentam sintomas que passam a ser da competência do médico. Caso não esteja ciente desse funcionamento, essa situação pode levar um psiquiatra bem intencionado a prescrever esquemas terapêuticos cada vez mais complexos e onerosos, que na verdade impedem o desenvolvimento emocional do paciente. Quando comprimidos são usados para controlar emoções ou sentimentos genuínos, como solidão, decepção, tristeza, frustração ou raiva, se desperdiça oportunidades importantes de desenvolvimento, de melhor controle interno e de aumento da competência afetiva e interpessoal. Pacientes que recorrem demais aos médicos para resolver seus problemas de vida podem não apenas ser resistentes aos medicamentos, mas também podem se tornar resistentes a partir deles. Corremos o risco de nos tornarmos profissionais de doença mental, em vez de saúde mental, se apenas perseguirmos sintomas enquanto perdemos de vista objetivos maiores em termos de desenvolvimento. Um profissional de saúde mental não deve se preocupar apenas com a ausência de sintomas, mas também com promoção de saúde. Ao identificar e abordar usos defensivos dos medicamentos, o psiquiatra pode ajudar o paciente a desenvolver recursos internos e lidar com as emoções de forma mais saudável. Não queremos aqui transmitir a ideia de que o psiquiatra deva oferecer tratamento psicoterápico sem formação para tal, nem estamos defendendo a primazia desta ou daquela abordagem psicoterápica, uma sobre a outra ou mesmo sobre a psicofarmacoterapia. Entendemos que o psiquiatra pode se valer do conhecimento de transferência, mecanismos de defesa, resistências, ambivalências e outros fenômenos intrapsíquicos e interpessoais apresentados neste episódio, a fim de prever e moderar a influência destes fatores no resultado do tratamento psicofarmacológico, e que o encaminhamento para tratamento psicoterápico que auxilie o paciente a extrair maior benefício do tratamento farmacológico pode fazer toda a diferença em sua evolução. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Espero que esse conteúdo lhe seja útil e deixo aqui meu agradecimento pela companhia. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.